palavra surgiu na segunda-feira, quando nós estávamos em oração aqui. Tinha poucas pessoas. Quem estava aqui segunda-feira? Amém, amém, amém. Depois de uma oração, né, que o pastor Carlos esteve aqui à frente orando conosco, nós orávamos e Deus falava, sim, Deus falava conosco, através dos versículos que eram citados aqui. E no final do culto, o pastor falou, gente, senta um pouquinho, eu quero dar um versículo. E ele leu Lucas 10, vamos ver lá, o que mexeu com o meu coração. Todo mundo conhece essa passagem. Lucas 10, versículo 38, 39 e 40. Amém? Lucas 10, versículo 38, 39 e 40. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. No louvor hoje a gente falou sobre estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Na nossa Bíblia, na minha e no do meu irmão aí, eu não sei na de vocês, fala que Marta estava distraída. Marta estava distraída com muito serviço, ocupada com muito serviço. E ocupando-se dele, perguntou, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Então o pastor foi e falou assim, olha, a Marta estava recebendo Jesus na casa dela. E a Maria simplesmente sentou-se aos pés e foi ouvir a palavra. E a Bíblia vai falar para nós que a Marta se aproximou de Jesus para reclamar daquilo que a Maria estava fazendo, deixando ela sozinha. E o pastor falou assim, vocês viram? Ela se aproximou, sinal que ela não estava pertinho. Então, quando o pastor falou isso, né, ela estava distraída. Isso chamou minha atenção. Porque quando eu não sei vocês, eu chego em casa, com a chave na mão, a bolsa na outra, entro pela lavanderia, aqui tem uma mesa, mas eu esqueço a mesa, e chego lá na sala, deixo minha bolsa, e eu tenho que pôr a chave aonde a motorista pega no outro dia. Mas eu estou com a chave na mão, e eu vou ver minha mãe. Depois eu vou até no quarto, vou trocar de roupa, eu vou tomar banho, e a chave ficou em algum lugar. E daí todo mundo me escuta, gente, cadê a chave? Onde eu pus a chave? Gente, né? A chave não responde. Então, a gente percebe que a gente faz as coisas muito distraidamente. Alguém já fez isso com chave? Se a gente faz com uma coisa que é um objeto, que a gente pega, imagine com a palavra, que é Jesus, que fala aqui conosco, e a gente vai embora, e a gente, muitas vezes, se esqueceu. Quem já saiu de casa para fazer 2, 3 serviços, e fez 2, aí entra no carro, né, e vai, e de repente cai a ficha, mas eu estou indo aonde? Alguém já aconteceu isso? Ou é só meu, com 72 anos aqui? Né? Bom, então isso acontece comigo, e eu fiquei pensando, isso o pastor dando o versículo aqui, e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu faço isso com uma coisa que é física, né? É uma coisa, e como que eu tenho agido, como eu tenho agido com a palavra de Deus? Então, eu fui atrás do que é distraído, e achei no dicionário bíblico, e no outro também, que não é bíblico, dicionário mesmo, que a pessoa distraída é uma pessoa desinteressada, desatenta, é uma pessoa que é desinteressada do que mais importa, que é o caso da Marta, né? A Maria, ela estava sugando, aprendendo com Jesus, e a Marta estava preocupada com o secundário,
era importante receber bem Jesus? Era sim. Mas o mais importante era o visitante. Eu pergunto para vocês, nós recebemos Jesus na nossa casa, no nosso coração. Nós temos Ele aqui. Que atenção nós temos dado para Ele? Então é isso que nós vamos aprender hoje sobre distração, sobre estar distraído. Amém? Segundo Samuel, versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Versículo 1 e o 2, vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Nós vimos aqui que Davi, enquanto os seus soldados estavam indo para a guerra, ele devia estar cansado, muitas guerras, né? E ele estava lá, descansando. Aí ele levantou e foi passear pelo terraço. Quando a gente fala passear, né, a gente imagina a pessoa bem distraída, né? Passear, né? Olhar por cima, não prestar tanta atenção, relaxar, passear. E numa dessas passeadas, ele vê Batseba. Nós sabemos o resultado disso. Aquela distração, aquele passear, em vez de estar na guerra, aquele passear, em vez de estar lutando com seus soldados, em vez de estar com a sua arma em punho, guerreando, ele acaba cometendo o pecado do adultério, o pecado, né, do assassinato. Nós conhecemos essa história. E nós vimos que a colheita dele foi muito amarga. Amém? Pois é. Quando eu estava pensando nesse caso aqui do nosso Davi, que passear é estar distraído, é estar desatento, veio ao meu coração que muitas vezes nós, pais, estamos passeando em nossa casa. A gente vai em casa, a gente toma banho, né? A gente come, a gente troca umas palavras com os filhos, e a gente vai trabalhar e a gente dorme, mas, na verdade, a gente não está prestando atenção em detalhes. Hoje eu li que, está nas redes sociais, eu não me lembro aonde, eu acho que ele é um doutor, dizendo que nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa, a criança que está passando horas jogando, né, na internet, ela está tendo a síndrome igualzinho de um viciado em cocaína. Ela tem os mesmos reflexos, com o passar do tempo, de uma pessoa drogada. Então, eu mandei esse vídeo para algumas pessoas, inclusive para minha nora, porque eu tenho um neto de 15 anos, né? E ela falou, graças a Deus, né, que o Arthur não está jogando mais. Com detalhe, ele não está jogando mais porque ele teve mal de nota, e o pai, que não estava passeando em casa, tomou o jogo lá, o videogame, sei lá como que chama, jogou, então ele não está podendo jogar. Então, quando o pai toma uma atitude mais séria, né, ele está mostrando que ele não está passeando em casa, ele está atento ao que está acontecendo dentro da sua casa. Quando tem casa, tem lar de cristão, eu estou falando tudo de lar de cristão, que o marido está desatento com o que está acontecendo no coração da sua esposa, né? E a esposa desatenta com o que está acontecendo no coração do seu marido, porque eles não conversam, né? Muitas vezes trocam farpas, né? Trocam desaforos, acusações, e aquilo fica tudo como uma panela de pressão pronto para explodir, né? Tem pais
Tem marido que não está assumindo o seu papel de sacerdote na sua casa, de autoridade na sua casa, aquele que é responsável não só para dar o pão, né, para dar o alimento, mas dá também todo um caminho certo, né, que é pela palavra de Deus. O filho não quer vir na igreja, tudo bem, é jovem. Não está tudo bem, está tudo errado. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Amém? Então, amém, irmãos? Amém. Se eu estiver falando muito depressa, vocês falam um pouquinho. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Nós vamos ver mais um caso de pessoas distraídas. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Nós sabemos o final dessa história, né? Paulo vai lá e ressuscita esse jovem. Mas eu pergunto para vocês, Paulo estava falando, e esse jovem, ele estava na janela, né? Ele devia estar com as pernas para fora da janela, né? Virado de costa para cá, eu calculo. E ali ele ficou vendo o quê? Ficou vendo o movimento, ficou vendo o mundo. E Paulo falando, e Paulo trazendo a palavra. E daí, ele foi ficando com sono, né? Acabou o movimento, era tarde da noite, né? Acabou o movimento, e ele ficando com sono, e Paulo falando. E nós, que muitas vezes estamos aqui de corpo presente, nós estamos aqui corpo presente, esse jovem estava lá de corpo presente, e a palavra é sendo dada, a palavra vai sendo ministrada, e a pessoa está pensando em tantas coisas, pensando na briga que teve em casa, pensando na conta que tem que pagar, pensando que está demorando muito a pregação, pensando que, nossa, trabalhei tanto hoje, eu estou cansado, né? E a pessoa deixa com que a sua carne, não é nem diabo, não, e a sua carne fique distraída, fica distraída. Lógico que o demônio trabalha para fazer a gente pensar em coisas, mas a gente não faz o mínimo esforço para focar no que está sendo dito, para focar na palavra, para receber do altar, né? Para receber da palavra de Deus, da Santa Bíblia, para receber a orientação para aquilo que ela está passando. Pois é, irmão, então esse jovem, né, ele estava de corpo presente, mas o coração e a mente não estavam. Será que sempre aqui, que a gente está aqui sempre, a gente procura falar, Senhor, leva cativo a minha mente? Quantas vezes eu falei isso? Aqui na igreja, Deus, eu estou com sono, meu Deus, tira o sono, meu Deus, leva cativo a minha mente, porque a minha mente, ela quer vagar, ela quer viajar, ela quer sair janela fora, né? Ela quer sonhar, e a gente tem que puxar as rédeas, a gente tem que chamar a atenção, Espírito Santo, fale ao meu coração. Daí, lá em Lucas 17, versículo 26 e 27, e de um só sangue fez toda a geração dos homens. 26, 17, 26, 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Essa palavra é muito, muito forte para nós hoje, né? Lá está contando que Noé, durante todo o tempo que ele construiu a arca, todo mundo estava vendo a construção. Noé falava, olha, vai vir chuva, mas eles não conheciam chuva, né? E eles ficaram tirando uma, né, na cara do nosso Noé, até o dia que veio o dilúvio. Aí eles perceberam que eles tinham perdido a salvação.
né? Eles viram que eles tinham perdido, que eles iam morrer, e não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Amados, nós estamos num mundo, e o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, nós estamos num mundo que, se nós olharmos, é guerra. Não estou falando da guerra da Rússia com a Ucrânia, não estou falando disso, eu estou falando guerra aqui, às vezes guerra na família, às vezes guerra no emprego, às vezes guerras, às vezes até de igreja, de placa de igreja, aquelas picuinhas, aquelas querendo ignorar o outro, né? Nós estamos em guerra. A gente percebe, gente, está aí, né? Em toda a mídia, em todos os jornais, vamos aprovar o aborto, está aí igualdade de gênero, está aí liberação de drogas. Como é que nós podemos ficar indiferente, distraído? Como é que nós podemos ficar distraído com tudo isso acontecendo? Irmãos, nós estamos em guerra, é guerra espiritual, sabe? Nós não temos que guerrear com palavras, nós não temos que guerrear com palavras contra quem vota em A, quem vota em B, não, nós precisamos orar para que seja feito a vontade daquilo que Deus deseja para o Brasil. Nós sabemos, eu não estou fazendo política, gente, eu estou falando aqui da nossa realidade do Brasil, né? Nós estamos vendo que o diabo luta para fazer com que seja do jeito dele, é o oba-oba, né? É carnaval, liberação, teu filho, teu neto, entrando no banheiro de homem ou mulher, tanto faz, né? Então, é guerra espiritual mesmo, e tanto é guerra, que eu quero que vocês abram a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, amém? Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita ou que luta se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, né, para a guerra. Nós, quando aceitamos Jesus, nós somos alistados nesse exército, o exército de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus e nós estamos crescendo espiritualmente, estamos ouvindo a palavra, tem que se apoderar de nós a certeza que nós temos que representar Cristo nessa terra. E muitas vezes nós estamos tão distraídos com as nossas coisas, com os nossos afazeres, estamos tão distraídos com o nosso dia a dia, distraído com as coisas mesmo do mundo, preocupados se aquilo é fake news ou não. Estamos passando mais horas nas redes sociais do que muitas vezes em oração. Muitas vezes mais horas nas redes sociais do que na nossa família, do que conversando com nossos filhos. Nós não estamos criando uma geração de filhos e de netos que não vão saber enfrentar as dificuldades que vêm por aí. Eles não têm noção, muitas vezes, das coisas. E nós somos os culpados. Meu neto viajou com a escola para os Estados Unidos, foi fazer um curso de férias, acho que aí 20 e poucos dias. E como iam ficar na escola, tinham que levar roupa de cama, tinha que levar toalha, tinha que levar as coisas para eles poderem, pijama, né? Menino não gosta nem de dormir de pijama, mas lá ia ser todo mundo, não sabíamos se ia separado menino de menina, nem perguntei isso. Então, eu fui comprar, porque quando você compra, ele está tão apertadinho que cabe melhor na mala. E eu fui comprar baratinho roupa de cama para ele, toalha para ele levar. Mas não foi barato, não. Não foi barato. Travesseiro, tinha que levar um travesseiro, tive que comprar um travesseiro pequeno para poder caber na mala. E ele foi. Aí chegou lá, na hora de voltar, ele não teve dúvida. Ele comprou algumas coisas e não cabia na mala.
Aí ele pensou, ele deixou lá. Aí eu falei assim, filho, por que você deixou aquelas coisas lá? Aquilo lá custou dinheiro. Falou, vó, eu tinha que pagar $100 para poder, excesso de bagagem. Isso que você não comprou, não passou disso. Por que eu falei, como? Você acha que roupa de cama, travesseiro, fronha, toalha, pijama, custou R$100? Eles não têm noção do que custam. Então, e culpados são eles? Não, somos nós que não colocamos essas crianças, né, a ver o problema da vida. É fácil criança chegar e falar, pai, me dá dinheiro, e a gente, mãe, me dá dinheiro, e a gente dá, sem mostrar para eles o valor do trabalho e o valor de ganhar o dinheiro. Então, eles passam distraídos, né, pela adolescência, e vão ser adultos que vão sofrer quando eles verem a realidade da vida. Amém? Mas eu queria falar para você, quando nós lemos esse sobre guerrear, eu fiquei pensando que às vezes a gente pensa em guerra, né, só contra as pessoas, né? Guerra que eu digo, aquele mal-estar, aquela mágoa que a gente tem, ou aquela guerra pelo problema financeiro, pelo problema de emprego. Mas existe uma guerra muito forte que está dentro de nós mesmos. Muitas vezes, nós estamos guerreando conosco mesmo. E não é guerreando para fazer com que o espírito ganhe da alma. Porque nós sabemos que a alma é a nossa vontade, a alma são as nossas emoções. Que delícia quando o pastor vem e prega, né? E aquilo mexe com a nossa emoção, né? A gente fica até arrepiado, né? O louvor, nossa, fiquei até arrepiado. Não, Deus está aqui no louvor, com arrepio ou sem arrepio, tem que ser pela fé, sabendo que Ele está ouvindo a nossa oração. E a gente começa, muitas vezes, se achar inferior. A gente começa se achar que a gente não tem importância para as pessoas. Eu atendi um caso de uma amiga muito querida, não é de Campo Grande. E ela, há muito tempo, cristã, ora, jejua, é uma pessoa de caráter. E esses dias, conversando com ela por telefone, ela falou, Janete, eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece comigo, né? Eu sou uma pessoa boa, eu oro, eu jejuo. E ela começou a falar, focado, tudo naquilo que ela estava vendo, né? Tudo, a realidade nua e crua da vida dela. Quando ela terminou, eu falei, vou chamar ela de Maria, tá? Maria, você tem ido na igreja aí? Ela não está morando aqui em Campo Grande. Ela falou, Janete, igreja é tudo igual. Eu vou lá, eu vou vestido de uma maneira muito simples, e as pessoas começam a olhar para mim com um olhar diferente. Olha, eu não acredito que cristãos, eu não acredito que na nossa igreja, eu tenho certeza, ninguém olha para a roupa do outro. Mas ela tem uma luta interna. Ela diz que ela vai na igreja e todo mundo começa a olhar torto para ela. Então, ela falou, você sabe que a gente vai na igreja, né? O pastor fica dando indiretas para a gente. E eu deixei ela falar. Bom, então você não está congregando, mas você sabe que a Bíblia manda congregar, certo? Ela falou, certo, mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Você, Maria, você está devolvendo dízimo? Ela falou, meu dinheiro não está dando para eu viver e eu vou devolver dízimo? Eu falei, mas você sabe que 10% não pertence a gente. Então, é como se a gente estivesse roubando a Deus, né? Então, você também não está devolvendo dízimo. Ela falou, não. Eu falei, bom, então você não está congregando, você não está devolvendo dízimo, e você está dizendo que você é boa. Você se lembra, eu falando com ela, você se lembra que quando o jovem rico chegou para Jesus e falou que ele cumpria todos os mandamentos, né? Que ele era uma pessoa boa, era uma pessoa cumpridora das suas obrigações.
E Jesus falou para ele sim, porque ele chegou e falou, mestre, bom mestre, ele falou. Aí ele falou, por que você me chama bom? Bom é só Deus. Então eu falei para ela, você olha para você com um olhar benevolente. Eu sei que você é uma pessoa que ajuda os outros. Eu sei que você é uma pessoa que tem carisma. Mas por que será que até hoje você está sozinha? Ela não tem mais mãe, ela não tem pai, ela é brigada com irmãos, ou os irmãos com ela. Então, ela é uma pessoa sozinha, uma pessoa carente. E é uma pessoa querida, querida mesmo. Então, ela olha para ela com olhar benevolente. E ela olha para a igreja, né? Ela olha para os outros com olhar crítico, vendo o pior das pessoas. Então, é uma guerra que ela passa com ela mesma. Ela tem um certo complexo, é tão engraçado falar isso, porque ela não parece nem um pingo complexada. Ela não é uma pessoa que tem complexo de inferioridade, mas uma pessoa que existe uma guerra dentro dela. E muitas vezes a gente está em guerra com a gente mesmo. A gente quer fazer o bem e não faz. Sabe, a gente fala assim, Paulo fala isso. Paulo, na Escritura, ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Né? E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mostrando que nós estamos sendo santificados pela palavra de Deus, mas nós estamos longe de poder sermos chamados de bons. Somos bons diante do que o mundo é. O mundo é mau. Então, se eu me comparar com o mundo, eu sou boa, porque o mundo é mau. Mas nós não podemos nos comparar com o pior. Nós temos que nos comparar com o melhor. Então, para Deus, eu estou muito longe ainda de ser aquilo que Ele criou, aquele ser que Ele criou, aquele ser que Ele ama e que Ele faz tudo para que esse ser não se perca. Amém? Vamos ver o que Deus, lembrando aqui, uma colinha. Agora, você vai perguntar assim para mim, Janete, tudo bem, você está falando que nós estamos em guerra, e que a gente está distraído nessa guerra, a gente não está percebendo o perigo que nós passamos de perder a salvação. O que a gente faz? Existem vários. Eu vou falar de um hoje. É um que eu estou pondo em prática e eu quero passar para vocês. É a oração. Oração é uma via de duas mãos, certo? Eu falo e Deus responde. Eu falo, né? E Deus responde, certo? Muitas vezes a gente fica assim, não é bem assim. Quantas vezes eu estou orando, e eu fico tentando ouvir Deus, né? Assim como o pastor fala, nossa, Deus falou comigo, e eu quero que esse Deus fale comigo, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quanto tempo de oração, não precisa responder, quanto tempo de oração você tem todos os dias? Não adianta você falar para mim que você, ontem, ou anteontem, ou 3 dias atrás, uma semana atrás, você orou 2 horas. Não, a gente tem que orar todos os dias. Eu já falei para vocês, eu gosto de orar de noite. Porque se eu orar de dia, então eu começo a orar, o telefone toca, telefone de casa, né, o fixo. E eu não posso deixar o telefone ficar tocando, porque acorda minha mãe, incomoda minha mãe, então eu vou atender. Geralmente não é nada, mas não posso ficar deixando tocar. Aí eu volto, né? Senhor, Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Aí o celular que eu esqueci de desligar, mensagem, pi, 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 pi. Aí, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, e eu já escuto um carro entrando na garagem. Eu moro num condomínio. Então, será que é em casa? Então, o que eu faço? Eu vou ver. Agora, eu quero que você pense aqui comigo. Você vai fazer uma visita, né? Eu estou com um amigo aqui que está nos visitando. Eu vou fazer uma visita ali para o Jean.
E eu chego lá, né, eu começo a conversar, como que foi, né? Como que foi tua viagem? O que você tem feito? E eu começo a conversar com ele. Aí o telefone toca, eu falo, um pouquinho só. Eu vou lá, atendo o telefone e volto. E daí, Jean? Aí ele fala, meu celular, bip, 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 já me distrai. E ele deve estar ficando incomodado, ela não está me dando atenção. Aí eu estou conversando com ele, algo acontece e eu paro. O que você sentiria no lugar dele? Você foi fazer uma visita para uma pessoa, você até marcou essa visita, eu vou dia tal, né, a hora tal. E essa pessoa fica parando toda hora e não fica te escutando. Você não consegue falar com ela, porque não dá tempo. O que você sentiria? Que você estava sendo ignorado. Agora vamos ver o que Deus sente. Então, eu vou começar, e eu vou falar que já aconteceu comigo centenas de vezes. Eu estou orando, né, e essas coisas acontecem, até que no final, às vezes, eu falo amém, eu encerro. Então, eu estou conversando com Deus, estou tentando falar com Ele, e eu, amém. Eu nem terminei de orar, eu terminei a minha oração de qualquer jeito, e eu nem dei tempo de Deus falar comigo. Porque se é uma via de mão dupla, eu tenho que orar, e eu tenho que esperar que Deus fale comigo. Ficar um pouquinho em silêncio, né? Fechar os olhos, né? Deus, fala comigo, né? E muitas vezes vem um versículo, muitas vezes vem um pensamento que você vê que é pensamento de Deus, muitas vezes vem uma direção que é de Deus, mas muitas vezes não vem, mas você sabe que eu oro de noite, de dia, esquece, o dia que eu oro de dia, está perdida essa oração, não passou do teto, perdi meu tempo, né? Mas de noite eu oro, é mais de uma hora. Com certeza, tá? Lógico que não é o ano inteiro. Eu tenho minhas épocas de recaída, né? Aquelas que é, oi pai, boa noite, pai, obrigada pelo dia, né? Eu tenho essas recaídas, mas logo eu volto porque eu preciso, porque senão eu vou desistindo, eu vou ficando distraída das coisas de Deus. Eu preciso disso, eu faço por necessidade, eu sou inteligente, eu sei que eu preciso de Deus. Então, quando Deus não fala comigo, né, que eu não escuto a voz de Deus, eu falo, Espírito Santo de Deus, e eu pego a Bíblia, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, né, que o Senhor responde às orações. E eu falei bastante com o Senhor, e meus ouvidos espirituais estão surdos. Eu não ouvi tua voz. Eu sei que não é falha do Senhor, a falha é minha, né? Então, eu te peço neste momento, Espírito Santo, que o Senhor fale comigo através da tua palavra, e converse um pouco com Deus, falando desse momento em que eu vou fazer. E eu abro a Bíblia. Irmãos, 90%, o pastor Paulo até ele comenta, né, como Deus fala comigo através disso, desse jeito de orar, quando eu não consigo ouvir a voz de Deus. 90% é em cima daquilo que eu pedi, é em cima daquilo que eu estava orando. Se eu estava orando por saúde, ou se eu estava orando, né, pela nação, ou se eu estava orando pela nossa igreja, por vocês, a gente ora muito pela igreja, pelos obreiros, pelas ovelhas, né, daqui da igreja, 90% a resposta é em cima. E é tanto em cima, que quando eu estava fazendo refletindo nessa palavra para trazer para vocês, eu abri, eu não vou falar, é uma palavra que eu preciso de muito mais preparação para trazer para vocês. Mas abriu ali em Ezequiel 8, no comecinho, quando fala dos ciúmes de Deus, né? E eu fiquei, gente, eu já li isso, né? Que Deus tem ciúme de nós. Então, eu reli, até comecei um estudo que vai ficar muito bacana, né, mas vai demorar um pouquinho, e daí eu fui procurar, mas gente, aonde que está falando sobre os ciúmes? E achei vários sobre os ciúmes de Deus.
põe para mim Tiago 4, versículo 5. Amém? Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus tem ciúmes de nós. Não é esse nosso ciúme. É um ciúme zelo, cuidado. É um ciúme daquele que ama e que não quer ver o ser amado ser destruído. É o ciúme de um Deus todo-poderoso, Criador, um Deus que se sacrificou por nós através de Jesus Cristo, né? Que quer ver a gente vitoriosa, Ele quer ver a gente vitorioso, Ele quer ver a gente crescendo espiritualmente, e quando Ele vê que a gente está distraído com as coisas do mundo, que a gente está pendendo para o mundo, e Ele começa a ver as nossas atitudes, ou as nossas omissões, quando Ele começa a perceber que a gente não está mais orando como antes, ou que a gente não está congregando, que a gente não está dando importância para muitas as palavras que vêm do altar, Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúme quando a gente começa a orar e simplesmente sai e nem diz amém. Porque para o outro eu ainda falo, olha, tchau, eu tenho que atender, né? E às vezes para Deus não, eu amém, e vou cuidar das coisas, né? Então Deus tem ciúme da nossa atenção, Deus tem ciúme, Ele quer o nosso amor, Ele nos ama tanto que Ele fica nos protegendo, e nessa proteção, assim como os pais fazem com os filhos, os pais que realmente estão cuidando, não estão passeando em casa, não estão distraídos em casa, o pai corrige. Então Deus permite que muitas lutas que a gente passa, é para a gente poder acordar, que é para a gente focar como Maria focou, né? Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e a Marta, ela perdeu muitas vezes uma palavra de perdão, uma palavra de cura, uma palavra de vitória, né? Marta ali preocupada com as coisas físicas, mas o bem receber, né? E ela estava esquecendo o espiritual. Então hoje, amados, Deus fala para nós, eu tenho ciúme de vocês. Eu tenho ciúme quando eu vejo que a dedicação de vocês é mais para tudo, para todos, e só um tiquinho para mim. Sendo que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você não está tendo vitória naquilo que você busca, se você não está tendo resultado que você espera, sabe? Começa a lutar, se coloque como um soldado em guerra, pronto para a batalha. O soldado em guerra, ele não fica distraído com nada, ele tem que defender a sua vida, né? Então ele fica de armas e punhos, olhando, atento, prestando atenção. E a gente, muitas vezes, em guerra, dentro de casa, em guerra em todos os lugares, a gente está empurrando as coisas como se isso fosse natural. Não é natural, irmãos. É guerra. E nós precisamos nos levantar, como pais de família, como cristãos, como membros de uma igreja, nós precisamos nos levantar e bradar, sabe, nós somos do Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor Jesus, amém?